sim, eu conheço o projeto das redes sociais, acabei me identificando um pouco com as histórias ali, achei sensacional, como a gente precisa disso, principalmente no esporte, né? Sou de uma época em que as meninas dançavam balé e os meninos lutavam judô. E eu gostava mesmo de ir pra rua. Na minha infância, eu sempre andava de bicicleta, né? Minhas amigas ficavam tudo brincando no meu quarto lá com as minhas bonecas e eu saía pedalar com os meninos. Porém, eu sou muito agradecida pelos 9 anos de balé clássico que eu fiz. Porém, eu acabei me descobrindo no ciclismo, que é um esporte um pouco diferente do balé. Ele é um pouco mais radical. Quando eu comecei, eram poucas mulheres no esporte e foi ali que eu me achei. E ali, dentro desse grupo, eu acabei conhecendo uns atletas, me deram uma ideia, eu aceitei, daí nunca mais parei até hoje. Eu pedalo não de maneira competitiva, hoje eu pedalo faz parte do meu trabalho e também como saúde, né? Então, sim, a minha família, assim, nunca me apoiou. Eles estavam ali perto, né? Mas eu nunca tive um apoio, nem desde criança. O meu pai e a minha mãe investiram no meu irmão para fazer esporte. Mandaram ele para os Estados Unidos para jogar tênis. E eu fiquei aqui. Eu fui criada para casar, ter filhos, aquela coisa toda. Nunca passou pela cabeça dos meus pais eu virar uma atleta, né? E hoje existem muito mais mulheres praticando o ciclismo, mas na minha época eram poucas e eu me obrigava a treinar com os homens. Então, assim, foi um espaço que eu tive que conquistar ali no pelotão, né? Eu pedalava com eles lá atrás, né? Então eu só copiava e, assim, existia, sim, muito preconceito. E até hoje existe algo muito interessante no ciclismo. Quando a gente está treinando, a gente treina nas estradas e a gente acaba cruzando com outros ciclistas ou outros pelotões. E, por exemplo, se eu estou posicionada lá atrás e a gente vem com um pouco mais de velocidade e a gente passa por essa pessoa, os meninos vão passando 2 a 2 e o homem que a gente está ultrapassando, ele cumprimenta e continua no mesmo ritmo. Porém, quando as mulheres, né, eu e outras mulheres que estão no pelotão, vamos ultrapassar esse cara, a postura dele muda completamente, ele começa a fazer força e fica assim muito nítido que todo mundo pode me passar, mulher não. E é um mundo, sim, muito machista, que a gente está conquistando pouco a pouco o nosso espaço, porém ainda temos um grande caminho aí pela frente para conquistar um pouco mais de respeito. Vamos falar sobre isso porque é muito interessante, porque tem muitas atletas que têm medo de engravidar e depois acabar com a carreira, né? Eu engravidei no auge da minha carreira e eu tive toda a minha gravidez no esporte. Então, os 3 primeiros meses eu deixei a bicicleta um pouco de lado e comecei a caminhar. Enfim, deu 3 meses e subi em cima da bicicleta e para mim era muito mais confortável estar pedalando do que andando. Eu me sentia muito mais equilibrada, muito mais segura pedalando do que andando. O médico disse, bem, deixa ela, né? Só não pode cair. Eu tive a Maria Antônia na segunda, no domingo eu fiz um treino e me senti muito confortável. A minha filha teve uma saúde fantástica, eu não sei o que é um choro de criança, eu atribuo muito dessa tranquilidade dela e que ela nos deu ao esporte. Eu nadei bastante também, eu fiz muito esporte durante a gravidez, eu me sentia muito bem. Com 30 dias eu fui contratada pela equipe de Santos, Memorial Santos, para competir de novo. Eu tinha engordado 14 quilos, a minha barriga era uma geleca. Eu me olhava no espelho, eu chorava, eu achava que eu nunca mais ia conseguir
voltar ao nível competitivo. Com 3 meses eu já tinha um nível melhor, e com 8 meses eu já estava competindo forte com ela. Foi interessante porque eu amamentei ela 1 ano e 3 meses. Com 8 meses eu fui para Santos, daí competi, até a TV Gazeta fez uma reportagem minha, porque ela mamava de 2 em 2 horas. E as competições às vezes duravam o dia inteiro, então a equipe montou uma tendinha lá para mim com água. Então eu lavava o peito e a maratona mamava e eu ia largar a prova. Foi uma experiência maravilhosa, foi muito satisfatório, uma época muito boa, não estragou o meu corpo, não estragou a minha carreira. Quando a Maria Antônia tinha 6 anos de idade, eu me tornei campeã brasileira de ciclismo na pista, e é isso. A Maria Antônia já teve o exemplo, né? Ela tem o exemplo, porque o pai dela também foi um dos melhores ciclistas do Brasil. Eu fui atleta, me aposentei há 5 anos, porém eu mantenho, né, uma rotina, um estilo de vida que o esporte vai um pouco além do quadrado da competição, né? Você tem todo um estilo de vida, a gente cuida até com o pensamento da gente. Então, assim, esse estilo de vida tá aí. Então, para Maria Antônia, eu acredito que a minha história, o meu exemplo, e do pai dela também, e da comunidade, né, que a gente vive de atletas, eu acho que já é bastante. Então, para essas meninas conhecer a história, nós temos ciclistas aqui no Brasil que foram referência mundial aí. Nós temos histórias muito bacanas aqui de ciclistas, de campeões. Procurar se informar do que as mulheres aqui no Brasil fizeram para que elas hoje tenham esse ambiente, esse profissionalismo que elas têm hoje. Na questão do machismo, se posicionar. Eu sou conhecida como bocuda, não estou dizendo para xingar, mas a gente se posiciona. Fazer o esporte com profissionalismo, com disciplina, isso daí vai trazer muito respeito para elas, dentro do pelotão, dentro da comunidade. Que inspiram o meu dia a dia. Eu tenho algumas jornalistas, né, que me inspiram, que eu trabalho com elas. Uma delas é a Joyce Carvalho, eu acho fantástico a dedicação dela. No esporte, a Fernanda Keller é uma pessoa que me inspira.